Olá, pessoal. Como estão vocês? Que têm feito esses dias? Eu sempre digo que um dia bom é um dia de leitura e um dia que a gente aprende alguma coisa, seja lá o que for, qualquer conhecimento que a gente adquirir tem sido um dia bom, ganhamos o dia. Então, que vocês façam por onde aprender algo, né? Ler um livro sobre qualquer assunto é o importante. E hoje nós estamos aqui novamente para fazer mais uma videoaula, né, com os artigos do professor Ricardo Santos Davi, doutor em educação e especialista, professor do ensino da educação básica. E essa série de videoaulas que nós estamos fazendo será toda dedicada à pesquisa do professor Ricardo Santos Davi. E é um grande entusiasmo para mim falar sobre os artigos deste professor, porque ele é um professor maravilhoso, uma pessoa que se preocupa com a educação brasileira, com o futuro da educação, se preocupa com a sua didática e em transmitir novas metodologias de ensino para que a educação se torne cada vez melhor. Então, ele é um entusiasta da educação e o entusiasmo dele nos traz entusiasmo também, nos motiva. E é por isso que eu estou fazendo essa série de videoaulas com os artigos dele, que já foram publicados. Vocês vão ter acesso aos artigos completos aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E é um grande prazer para mim. E hoje, o artigo que nós vamos analisar para as nossas reflexões e comentários é intitulado O Desempenho de Estudantes da Rede Pública da Bahia na Redação do Enem, uma abordagem descritiva a partir do Sistema de Avaliação Baiana da Educação. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a redação no Enem, né? Como se dá essa redação do Enem, que o Enem começou, Exame Nacional de Ensino Médio, começou medindo as competências dos alunos no ensino médio e se transformou nessa grandiosidade de seleção para entrar nas universidades públicas do nosso país, né? Então, hoje, o jovem que quer estudar numa universidade pública, as maiorias das universidades, a grande maioria, aderiram ao Enem. Então, mais uma vez, eu repito o título do artigo que nós vamos analisar. O desempenho de estudantes da rede pública da Bahia na redação do Enem. Uma abordagem descritiva a partir do Sistema de Avaliação Baiana da Educação, do professor Ricardo Santos Davi. Então, este artigo ele apresenta dados de um estudo descritivo que compara o desempenho de estudantes da rede pública estadual em um município da Bahia, nós vamos ver qual é esse município, na produção textual solicitada em uma avaliação externa baiana com desempenho na redação do Enem. A pesquisa também descreve o desempenho de alunos da mesma rede de ensino em edições diferentes do Enem, com o objetivo de verificar se houve avanços na escrita dos seus textos dissertativos, argumentativos. Então, este artigo ele faz um estudo da educação baiana de um município da Bahia, com base na redação do Enem, e vamos ver como os alunos se saíram nesse estudo, esse exame externo que tem na Bahia. Vamos saber um pouco sobre como ele ocorre, qual o seu nome, e é importante que nós saibamos disso até para nós podermos
levar para os nossos estados, as nossas cidades, também alguns exames de seleção, de treinamento, né, para que os nossos alunos comecem a exercitar e estudar mais ainda a produção textual, a produção de uma redação dissertativa argumentativa. Então, que nós possamos, a partir deste artigo, a partir do que nós vamos refletir aqui, que nós possamos levar para os nossos estados, as nossas cidades, essas reflexões e aproveitarmos essa metodologia, não fazer do mesmo jeito, mas fazer parecido, né? Fazer algo semelhante ao que o estado da Bahia fez e faz, e outros estados estão fazendo, como o professor Ricardo Santos Davi fala aqui, né? Alguns estudiosos da área de texto, como Có, Fiorin e Platão, sinalizam que a dificuldade em produzir texto é, de modo geral, um problema do estudante brasileiro. Então, nós já vamos ver que aqui existe o problema que, como vocês que são professores devem conhecer, é um grande problema, né, na produção escrita dos nossos estudantes, porque falta conhecimento de conhecimento de mundo, de experiências, de vivências. Os nossos alunos ainda leem pouco, né? Então vamos ver isso. E a pesquisa a ser apresentada, ela surgiu em 2014, a partir da observação realizada com um docente na rede pública estadual da Bahia, referente aos resultados da avaliação externa que havia sido realizada no ano anterior pela Secretaria de Educação e Cultura da Bahia. Então vamos ver aqui como ocorre isso, como ocorreu essa avaliação. Então, um dos colégios que nós vamos ver aqui, as avaliações, é o Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças, conhecido como SENSG, locus da pesquisa, quando apresentou média de 540 pontos no Enem 2014, classificando a escola, mais uma vez, no nível intermediário. Então, vocês veem que 540 pontos na redação é uma pontuação intermediária, né? Nem é boa, nem é ruim, mas é uma quantidade de pontos, uma pontuação que pode ser melhorada e muito, né? E é para isso que nós precisamos trabalhar a produção de texto em sala de aula com os nossos alunos desde os primeiros anos de escola. Eu, quando fui professora do ensino fundamental 1, fui professora do 2º e do 3º aninho. No 3º ano, os meus alunos, eles já produziam as suas histórias. Eles contavam histórias, eram pequenos textos, pequenos contos, mas que já tinham uma parte lógica, já tinham uma argumentação mais ou menos, já tinham um pensamento cognitivo bem expressado. Então, que nós, professores, possamos incentivar os nossos alunos, motivá-los para que eles, desde os primeiros anos de sala de aula, comecem a produzir textos, porque se a gente começa nos primeiros anos, quando chegar no ensino médio, é claro que esse aluno vai estar preparado para alcançar uma pontuação muito maior do que 540 pontos na sua redação. E também o incentivo da leitura é muito importante, que o professor de língua portuguesa, junto com os demais professores das outras disciplinas, possam oferecer uma leitura que incentive o aluno, não uma leitura somente de livros didáticos, mas uma leitura de livros paradidáticos, que possa ser feito na biblioteca, aulas onde os alunos possam ler textos, comentar sobre os textos, refletir sobre eles, né? Então, voltando aqui para o artigo, o Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças, SENSG, foi o locus da pesquisa, né? E os alunos apresentaram uma média de 540 pontos no Enem de 2014. A pesquisa a ser apresentada começou em 2014, a pesquisa do Ricardo Santos Davi.
a partir da observação realizada com um docente na rede pública estadual da Bahia, como eu já disse, referente aos resultados da avaliação externa que havia sido realizada no ano anterior pela Secretaria de Estado da Educação. Tratava-se dos dados do programa, aí este programa é da Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, intitulado Avalie Ensino Médio, uma das modalidades de aferição de aprendizagem que compunha o Sistema de Avaliação Baiana da Educação, SAB. Segundo o SAB Avalie, de 5 níveis possíveis, toda a rede pública estadual baiana tinha sido classificada no nível 3. De 5 níveis, toda a rede estadual ficou no nível 3. Esse nível enquadrou a pontuação dos estudantes na redação em um nível denominado intermediário, ou seja, que não puderam ser classificados como adequados. Então, esses 540 pontos que os alunos tiraram em 2014 ficaram intermediários e no programa Avalie Ensino Médio, continuou num sistema intermediário que não é um sistema adequado. Para se alcançar boas notas na redação, tem que ser acima de 700, 800 pontos, depende do curso que você vai fazer. 540 pontos é pouco, né? É pouco, é um intermediário. Como eu disse no início, nem é bom nem é ruim, mas quanto mais pontos você alcançar na sua redação, melhor resultado você obterá na seleção do SISU, nas seleções que as universidades públicas fazem, né? Então, é preciso estar bem preparado para fazer uma boa redação. De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, a proposta de produção textual solicitada no Avalie 2013 seguia os parâmetros nacionais de avaliação de escrita, conjugado com as diretrizes estaduais de língua portuguesa, tendo como base a matriz do Exame do Ensino Médio, ENEM. Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo geral descrever o desempenho dos estudantes da rede pública estadual do município de Araci. Então, foi em Araci que ocorreu essa pesquisa, né, de como se dá a redação do Enem dos alunos desse município, nas edições 2016 e 2019, tendo como objetivo específico analisar se houve algum avanço no desempenho desses alunos na produção de texto dissertativo argumentativo em relação aos resultados de 2014. Né? Dados das últimas edições do Enem revelam que a média em redação em todo o Brasil não ultrapassa 600 pontos. Então, nós sabemos que a redação é uma das provas que mais os alunos temem. Mas eles não deveriam temer, porque se eles fossem preparados, como eu disse no início, desde os primeiros anos de sala de aula, eles não temeriam uma prova de redação, já que se eles tivessem um bom repertório de leitura, né, de vivências e de produção textual. A gente vê muitas escolas espalhadas pelo nosso Brasil, não tem sequer uma biblioteca. Os livros ficam largados no meio do corredor, como eu já vi. E é muito triste isso, né? Os alunos estudam apenas a gramática, né? O professor não está preparado para fazer uma aula de literatura, de produção textual. Então, existem muitos problemas, né, na educação, e é isso que ocorre, é um desempenho abaixo do nível, abaixo do esperado. Então, como vocês veem, 600 pontos é pouco demais. Então, o trabalho do professor Ricardo Santos Davi está organizado da seguinte forma. No primeiro momento, são discorridos aspectos importantes sobre as avaliações externas e os sistemas de avaliação da educação básica, destacando-se o Enem e o Avalie Ensino Médio.
Em seguida, é apresentada a matriz referência utilizada na avaliação de textos desses exames. No terceiro e quarto momentos, apresenta-se o desempenho dos estudantes no Avali 2013 e Enem 2014. Em seguida, é descrita a metodologia de pesquisa, configuração dos dados obtidos nas edições do Enem 2016/2019 e, finalmente, a discussão dos resultados com enfoque de alguns estudiosos da área. A metodologia a gente não vai ver aqui, porque ficaria um vídeo muito longo para a gente falar, né? Mas vocês podem ler o artigo na íntegra, são 27 páginas. Eu recomendo para todos os professores do ensino médio lerem este artigo para se informarem. A partir da leitura deste artigo, vocês vão ter um conhecimento maior, né, das médias, das notas do Enem, desse programa Avali do estado da Bahia, e vão ter uma noção de que caminhos vocês devem seguir para instruir os seus alunos e prepará-los para fazer uma boa redação. Uma boa redação se faz não somente com leitura, não somente com escrita, mas com incentivo motivacional, aquele desejo, aquela vontade que o aluno tem de ser aprovado numa universidade pública e que ele vai estudar bastante motivado, porque ele sabe que vai obter êxito, ele sabe que vai conquistar, que está preparado e vai conquistar o seu sonho. E estar preparado é preciso que tenha uma pessoa, um adulto, um docente, de preferência, que passe para ele, transmita o que ele necessita para produzir um bom texto dissertativo, argumentativo. Não é somente dissertar, jogar as ideias no papel soltas, não. É preciso ter uma questão lógica, é preciso ter uma proposta para essa dissertação argumentativa, uma proposta que o Enem exige. Então, nós vamos ver aqui tudo isso, né? Então, vamos para os sistemas de avaliação externa na educação básica. Então, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, né, do MEC, as avaliações externas buscam descrever o desempenho das escolas. É isso que o INEP, a missão do INEP, é saber como anda o ensino nas escolas públicas e privadas. O Enem foi criado para isso e, como eu disse, se transformou nesse grande exame de seleção para a entrada em universidades públicas, né? Mas a partir do momento que o INEP ele consegue mapear o ensino no Brasil, ele tem uma ideia de como está sendo esse ensino, né? E que a sua escola, professor, professora, possa se destacar com alunos que saibam e tenham motivação de competir no Enem por uma vaga de medicina, de direito, de psicologia, são os cursos mais concorridos, de engenharia civil, seja a sua escola pequena ou grande, mas que o seu aluno seja motivado na leitura, na produção de textos, né? Nos seus argumentos em sala de aula, que ele possa ser ouvido, né? Quando ele tiver um pensamento novo, que a sua criatividade seja utilizada e na sala de aula para que ele possa, com a sua criatividade, produzir os seus belos textos. Então, o INEP, ele é esse órgão do MEC que verifica como anda a educação no Brasil, né? Então, as avaliações externas buscam descrever o desempenho das escolas, cujos resultados são uma medida de proficiência que possibilita aos gestores a implementação de políticas públicas e as unidades escolares, um retrato de seu desempenho. Essas avaliações colhem informações acerca dos resultados obtidos pelas escolas
e pelas redes de ensino, a partir do desempenho dos estudantes em testes ou provas padronizadas, verificando se o aprendizado em português e matemática desses alunos está em conformidade com o nível de ensino em que se encontram. Desta forma, para o INEP, as avaliações são em larga escala. Então, como eu disse, o INEP, ele se preocupa em medir, né? O INEP se preocupa com estatísticas, com números, com gráficos, para saber como vai esse ensino na sua cidade, no seu estado, né? Como vai o ensino da escola pública. E professor, professora, eu falo mais uma vez, produzir um texto não é tarefa difícil para um aluno do ensino médio, se ele for preparado desde os primeiros anos escolares, se ele for incentivado. E mesmo se ele não tiver tido aquele preparo, que quando ele chegar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, que ele possa se deparar com textos, leituras agradáveis, que ele possa ler muito para recuperar o tempo perdido, que ele possa ler e produzir textos do primeiro ao terceiro ano, todos os dias, e ser incentivado para produzir textos em casa, porque o aluno que se prepara, aquele aluno que todos os dias faz uma redação, faz uma produção textual, certamente ele vai alcançar uma boa pontuação no Enem. Agora, aquele aluno que só faz uma redação uma vez ao mês, que não produz textos em sala de aula, que é desmotivado, ele vai ter esse rendimento intermediário ou até mesmo um rendimento fracassado, né? Dependendo das suas leituras. Então, é importante incentivar o hábito da leitura, mesmo porque quando a gente faz citações na redação do Enem, a pontuação sobe, porque citação mostra que o aluno é um aluno que lê, é um aluno que tem conhecimento, né? Ele faz uma citação de um outro autor, né? Uma referência a um outro autor que ele conhece, a um pensador, a um cantor, a um filósofo, seja o que for. Então, vamos voltando aqui para... O INEP diz: buscam assegurar a qualidade da educação, fortalecendo o direito a uma educação de qualidade a todos os alunos. Os resultados dos testes aplicados apontam para a realidade de ensino, oferecendo um panorama do desempenho educacional. Então, esse é o objetivo do INEP, né? Oferecer esse panorama, como vai a educação no Brasil. Infelizmente, a nossa educação não está tão boa assim, né? Todos nós sabemos que nós temos muitas falhas, muitos problemas no Ministério da Educação e Cultura, até mesmo no próprio INEP, e nas nossas escolas, né? Nas nossas secretarias de educação de estado, dos nossos municípios, nós temos problemas, os mais diversos: professores desmotivados, salários baixos, alunos desmotivados. Então, é uma série de fatores que desmotivam o aluno, desmotivam o professor, e a educação, infelizmente, sofre com isso. Mas nós podemos mudar esses números, essas estatísticas. Nós podemos mudar o panorama da educação brasileira. Não de uma hora para outra, mas aos poucos. Então, os dados fornecidos pelas avaliações em larga escala possibilitam aos governos, né, aos responsáveis pelas instituições de ensino, tomarem decisões que visam a melhoria no sistema de ensino e nas escolas. Conforme o INEP, as informações obtidas permitem acompanhar o desenvolvimento das redes e sistemas de ensino ao longo das diferentes edições dos testes em larga escala, mediante a comparação dos resultados. Dentre as ações concretas, planejadas e executadas a partir dos subsídios fornecidos com essas avaliações, é possível citar a criação dos indicadores nacionais para a educação. A exemplo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, bem como a distribuição do percentual de alunos em cada nível da escola de proficiência, né?
Então, todo mundo sabe que o IDEB, ele mede como vai o ensino nos primeiros anos do ensino fundamental. E muitas escolas não alcançam as metas do IDEB, né? Infelizmente. É isso que nós vemos. E, como eu disse, existem vários fatores. Às vezes o aluno é desmotivado, né? Ele vai para a escola com fome, ele vai para a escola com problemas familiares, ele vai para a escola com problemas pessoais. Quando chega na escola, ele encontra um professor também desmotivado, uma sala de aula, uma escola com calor, uma escola quente, uma escola que não oferece um lugar arejado, um lugar com ventilação, uma carteira confortável. Então, são vários fatores que prejudicam o nosso ensino, né? Então, infelizmente, vivemos isso. Então, vamos falar um pouco do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que é, sem dúvida, o mais conhecido exame e o melhor exame que nós temos hoje no Brasil. E também o mais abrangente sistema de avaliação educacional do nosso país, que é o Enem. Foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar as competências e habilidades adquiridas pelos estudantes ao término da educação básica, e acabou ganhando proporções inesperadas, gigantescas, no decorrer de pouco mais de 2 décadas de sua aplicação. Eu fiz o primeiro Enem em 1998. Eu tive a curiosidade de ser uma das primeiras a saber como eram as questões, como era aquela prova tão falada na mídia, tão discutida em sala de aula. E eu fui fazer a prova do Enem e fiz uma boa pontuação, né? Apesar de ter tido um exame, um ensino médio falho, cheio de greves dos professores, escola pública com greve, escola pública com professores desmotivados, ensino profissionalizante, foi esse o meu ensino, mas eu nunca esperei tão somente dos meus professores e nem tão somente da minha escola. Eu sempre fui atrás de conhecimento, eu sempre fui uma curiosa. Então, eu digo isso para todos os meus alunos: sejam curiosos, não esperem somente pelos professores de vocês. Busquem conhecimento dentro e fora da escola, principalmente fora da escola. Então, em 1998, a prova do Enem era uma coisa e hoje é outra totalmente diferente. Ao longo dessas 2 décadas, mudou muito, muito mesmo. Muita coisa que foi acrescentada, a forma como as questões são elaboradas hoje são diferentes do primeiro ano de 98. Então, o Enem, inicialmente, ele foi planejado buscando cidades que viessem a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio, né? E aí, à medida que o exame foi sendo aplicado, a sua proposta foi tomando outros rumos. A exemplo disso, que em 2004 o Ministério da Educação instituiu o programa Universidade para Todos, o famoso ProUni, e vinculou a concessão de bolsas parciais ou integrais com base no desempenho do candidato no Enem. Eu conheço muitos alunos que se formaram com esse programa ProUni, que é um bom programa e que ajuda muitos alunos carentes, né, que não têm condições de pagar uma universidade privada. Então, a partir de 2009, como resposta ao aumento significativo de participantes no Enem, confirmando sua natureza social também, ele passou a ser utilizado como um mecanismo de seleção para o acesso ao ensino superior nas principais universidades federais de todo o país. A Universidade Federal do meu estado, ela usa o SISU, ela usa o Enem, para que os alunos tenham acesso a uma vaga nela, né? E acho que a maioria já aderiu, pouquíssimos ficaram de fora. Então, através do Sistema de Seleção Unificado, SISU, que é o sistema que seleciona os alunos, contribuindo assim para a democratização das oportunidades para todos os brasileiros.
Diante desse fato, o INEP viu-se na necessidade de não apenas se organizar para crescente número de participantes, mas ampliar e tornar mais claros os objetos de conhecimentos avaliados. Além de questões interdisciplinares, a partir de 2009, o Enem passou a solicitar uma produção escrita do participante. Então, essa produção escrita é a famosa redação. Só um pouquinho. É a famosa redação, né? Que os alunos temem tanto e não deveriam temer. Meus alunos não temem, não. Meus alunos começam a produzir texto a partir do primeiro dia de aula. E aí eles seguem. Então, o currículo, que antes era estruturado por conteúdos disciplinares, passou a ser organizado nas 3 áreas de conhecimento, né? O ensino médio, o Enem, tem 3 áreas de conhecimento. E quais são essas áreas? Acho que vocês sabem, mas eu vou dizer aqui só para, como está escrito no texto, e nós estamos analisando o artigo, é bom que a gente diga o que está no texto, né? Então, as 3 áreas são ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e a famosa redação. Atualmente, gente, muitas universidades já adotam os resultados do Enem como processo único de seleção, enquanto outras o utilizam apenas como uma das fases de acesso, de forma combinada com o vestibular próprio de cada instituição. Nos últimos anos, além do crescente número de universidades brasileiras, está havendo uma abertura de algumas instituições de ensino superior no exterior, até no exterior, que estão utilizando o Enem como processo seletivo de candidatos ingressantes. Quer dizer, o Enem nasceu, esse exame para verificar como ia a qualidade do ensino médio, tomou proporções gigantescas, invadiu as universidades e agora ele extrapola as nossas fronteiras e vai para outros países. E o Enem agora já é utilizado em alguns países para que o aluno tenha acesso às suas universidades. Então, por isso que é bastante importante preparar o seu aluno, professor, professora, para que ele possa, fazer o exame de seleção do Enem capacitado, com coragem, saber que vai dar certo, que a vaga que ele tanto necessita, que ele tanto sonha, ele pode conquistar. Se não conquistar na primeira vez, também não é coisa para desânimo, é para voltar a estudar mais ainda e se dedicar cada vez mais para no próximo Enem conseguir a aprovação. Eu tenho a filha de uma amiga que fez este ano 960 pontos na sua redação, uma pontuação muito boa, mas ela não foi boa o suficiente nas outras disciplinas. E o curso que ela quer é medicina. Então, o que ela está fazendo? Ela está estudando, fazendo cursinho, estudando, se preparando para fazer novamente o Enem, se preparando mais ainda, dessa vez com mais vontade, com mais desejo. A prova do Enem é uma competição, é como se fosse uma Olimpíada. É aquilo que você vai para vencer ou vencer. E tem que vencer. Mas se você não vencer, você não pode se considerar um perdedor, né? Você vai lutar para vencer como os atletas. Se não venceu a primeira Olimpíada, vence a segunda. Se não venceu a segunda, vence a terceira. Todos os anos tem Enem. O importante é que você não se acomode também, né? Que você se prepare para ser aprovado no seu primeiro, no seu segundo Enem. A gente vê muitos alunos do ensino médio acomodados, vão para a sala de aula, assistem a aula com o celular nas mãos, filmam uns aos outros, sorrindo, brincando, filmam o professor dando aula, e a gente não vê eles estudando em casa. A gente, quando chega em casa,
joga a farda em cima da cama e vai para o jogo eletrônico, no celular ou no computador. Muitos alunos fazem isso, né? Poucos são aqueles que se dedicam mesmo a chegar em casa e ler um livro, pegar o caderno e revisar o que foi ensinado em sala de aula. Infelizmente, é isso que a gente vê no nosso país, né? O número de leitores é baixo, as livrarias estão fechando porque não compramos mais livros. E por que não compramos livros? Porque não somos leitores vorazes. É uma pena. Eu sou uma escritora e sofro isso. Ninguém quer comprar meus livros. Ninguém quer ler um livro de um autor desconhecido, mas às vezes aquele autor desconhecido produz tanta coisa bela, né? Então, acho que a gente deve ler os clássicos, os contemporâneos e os escritores regionais também. Fica aqui a minha dica. Então, atualmente muitas universidades já adotam os resultados do Enem, né? E o Enem nos últimos anos, além do crescente número de universidades brasileiras, como eu disse, está havendo esta migração dos alunos para outros países através do Enem. E outro ponto importante é que não se pode deixar de ressaltar aqui a natureza pedagógica do Enem. Além de avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes brasileiros ao longo da educação básica, o exame revela ainda aspectos socioeconômicos dos participantes e fornece informações sobre a realidade das salas de aulas e das escolas brasileiras, né? Esses dados contribuem para a formulação dos indicadores da qualidade da educação em todo o país, uma vez que para o INEP, né, o INEP diz: os resultados do exame auxiliam estudantes, pais, professores e dirigentes das instituições escolares nas reflexões sobre suas práticas e no estabelecimento de estratégias em favor da melhoria da qualidade de ensino, ou seja, juntamente com outros dados, seus resultados podem contribuir para processos de reflexão pedagógica, aprimoramento do ensino, orientação curricular, planejamento da vida escolar e formulação de políticas educacionais. Então, estes são todos os objetivos que o Enem tem, né? Assim, a partir dos resultados do desempenho dos seus alunos em avaliações externas como o Enem, as unidades escolares podem refletir sobre suas práticas educativas e traçar metas pedagógicas a serem alcançadas pela comunidade escolar. Isso pode contribuir diretamente para a melhoria na qualidade do ensino ofertado e, consequentemente, alcançar melhores resultados no processo de aprendizagem dos estudantes por meio da consolidação de políticas educacionais. Finalmente, esta cultura avaliativa na educação brasileira, consolidada em todo o país, tem se expandido, ocupando espaços cada vez mais significativos dos sistemas de ensino, o Enem, né? Ultrapassando a esfera nacional e regional, concebido como um instrumento importante para a busca da qualidade da educação. Alguns estados brasileiros têm criado seu próprio sistema de avaliação em larga escala, como o Avalie do estado da Bahia. Então, vamos ver agora o sistema de avaliação baiana, né? Sistema de avaliação baiana da educação. Então, a Bahia, seguindo a tendência nacional das avaliações externas em larga escala, em 2008 criou o Sistema de Avaliação Baiana da Educação, SAB, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A maioria dos estados criou os seus sistemas próprios de avaliação educacional, uma expansão muito significativa da atividade de avaliação em todo o território nacional. Então, de acordo com a Secretaria de Educação da Bahia, o programa ele foi criado com o objetivo de realizar diagnósticos do desempenho dos estudantes da rede pública estadual, por área de conhecimento, e tem o propósito de criar um sistema de ensino mais justo e inclusivo. Olha a preocupação da inclusão, com chances de aprendizado iguais para todos os estudantes. Assim, o SAB
passou a se configurar como uma importante política pública de avaliação da educação no estado da Bahia, produzindo informações significativas, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes baianos. Ao realizar um diagnóstico mais detalhado do desempenho dos estudantes, o programa fornece subsídios que contribuem diretamente para o acompanhamento de políticas educacionais e para a implementação de ações no contexto escolar, segundo a Secretaria de Educação. Então, com esse sistema SAB, a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, ela consegue ter um mapeamento, ela consegue ter uma visão maior, ampla, de como vai o ensino no seu estado, né? De como vai a qualidade do ensino, através dessa avaliação que é externa, né? E é ofertada a toda a comunidade do escolar, do estado, do ensino médio. Então, o SAP é uma avaliação importante de prepara o aluno para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, os resultados das avaliações são utilizados não apenas com finalidade de ordem política, mas principalmente com o intuito de se fazer intervenções pedagógicas que venham a gerar impactos positivos diretamente nas unidades escolares em toda a rede pública no estado da Bahia. É com esse objetivo que o SAB abrange tantos alunos em processo de alfabetização quanto os que já se encontram no ensino médio, né? Então, o SAB, ele consegue fazer um mapeamento da educação geral. Ele se preocupa com o aluno do ensino médio, né, por causa do Enem, mas ele também se preocupa com o aluno da alfabetização. Então, ele é um sistema completo. E é isso que eu recomendo para que vocês, coordenadores, gestores, secretários de educação, que estejam assistindo este vídeo, que implantem nos seus municípios, implantem nas suas cidades um sistema de avaliação externo à comunidade escolar, que possa preparar o aluno para ele fazer o Enem, né? Que ele possa se preparar emocionalmente, pedagogicamente, de forma que ele possa estar sempre fazendo provas e quando chegar finalmente o Enem, ele se sinta preparado e encorajado para fazer a prova que vai definir o seu futuro. Então, o AVALIE, ensino médio, que é a modalidade de avaliação do Sistema de Avaliação Baiano da Educação, que é aplicada a alunos da última etapa da educação básica na rede pública estadual da Bahia, além do ensino médio regular, com 3 anos de duração, é ofertado o ensino médio integrado à educação profissional, com 4 anos, cujos estudantes participam também das avaliações aplicadas pelo AVALIE. Então, o AVALIE é esse sistema amplo que vai para os alunos que cursam o ensino médio regular e os que cursam a educação profissional. Que você, gestor, secretário, coordenador, possa desenvolver um sistema parecido com esse. Se tiver maiores curiosidades, consulte a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, faça uma visita à Secretaria de Educação lá na Bahia, vá numa escola, nessa escola que eu citei acima, confira os resultados dos alunos, confira no artigo do professor Ricardo Santos Davi, tem gráficos, tem estatísticas. Eu não vou citar aqui porque ficaria muito cansativo, mas ele informa como os alunos se saíram, ele diz a pontuação dos alunos nas redações, ele traz os gráficos do Enem, ele traz os gráficos do AVALIE, ele traz a metodologia que é utilizada no AVALIE. Então, é importante que você leia este artigo e também pesquise mais sobre esse sistema de seleção, né? Esse sistema do AVALIE, que é utilizado pela Bahia, e você se informe mais para poder trazer para sua escola, para o seu município, que é esse o nosso objetivo aqui. O meu objetivo com essas videoaulas é mudar a forma como a gente vê a educação no Brasil, a forma como a gente faz a educação. A educação no Brasil ainda está muito
eu diria assim, com muitos problemas, né? E ela precisa, a educação pública, ela precisa de um ensino de qualidade. Os nossos alunos precisam de incentivo. Nossos professores também precisam de incentivo, de receberem bons salários, de estarem em escolas com materiais didáticos novos e bons, de qualidade, tecnologia também. Então, é um conjunto, são várias coisas que nós precisamos para manter uma educação de qualidade. Não é só uma coisa, não está somente no professor, não está somente no aluno. É professor, aluno, gestor, coordenador, livro didático, livro paradidático, é uma série de fatores que faz uma educação de qualidade. E nós estamos começando com este artigo do professor Ricardo Santos, falando do Enem, falando do Avali, que é o sistema de avaliação externa da Secretaria de Educação da Bahia, para a gente chegar até a redação, a famosa redação, que tanto assusta os nossos alunos e que, como eu digo e repito, eles deveriam ir para o Enem sem medo da redação. Eles deveriam ir para o Enem incentivados com leituras, muitas leituras, com conhecimento de mundo, né? Conhecimento de mais disciplinas, sem ser somente português e matemática, mas as demais disciplinas oferecem novos conhecimentos, oferecem conhecimento de música, conhecimento de filosofia, de sociologia e tantas outras disciplinas que são importantes para fazer uma boa prova de redação. Então, trata-se, portanto, o Avali trata-se, portanto, de uma avaliação externa de natureza censitária, com o objetivo de avaliar os estudantes do ensino médio da rede pública estadual da Bahia, monitorando a evolução do rendimento desses alunos através da aplicação de testes que verificam o nível de aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. Segundo a Secretaria de Educação e Cultura, esta modalidade de avaliação produz informações sobre os processos de ensino e aprendizagem da rede pública, ao tempo em que contribui para a reformulação de políticas voltadas para a melhoria do ensino. Gente, só mais uma coisa que eu quero também alertar vocês. Nós não precisamos importar educação, metodologias de fora. Nós temos grandes professores aqui no Brasil. O professor Ricardo Santos Davi, este professor com o qual eu trabalho e para o qual eu faço essas videoaulas, né? Eu leio os seus artigos. Ele é um professor maravilhoso, ele é um professor PhD, pós-doutor e experiente em educação. Nós temos professores maravilhosos. Nós temos alunos que, se nós formos atrás, eles vão se dedicar. Se nós apresentarmos para eles um novo ensino, um ensino que motive, um ensino que traga o aluno para a sala de aula, nós não vamos precisar importar de nada. Nós temos aqui no nosso Brasil, no nosso país, coisas maravilhosas. Nós só precisamos descobrir onde estão esses bons professores, porque nós temos. Eu sei, eu conheço muitos. Então, a avaliação do Avali consiste na aplicação de provas com questões objetivas, de múltipla escolha de cada área do conhecimento, realizadas em todas as unidades escolares da rede pública estadual do estado da Bahia, né? Além das questões objetivas na área de linguagens e códigos, é solicitada uma produção textual em prosa, na tipologia dissertativo ou argumentativo, tendo sua matriz de produção de texto. Então, a gente vai agora para a matriz de referência para avaliação de texto, que foi agora que a gente falou. Nos sistemas de avaliação em larga escala para cada área do conhecimento, é elaborada uma matriz de referência que tem o objetivo de avaliar as competências e habilidades dos estudantes. Na área de linguagem, código e suas tecnologias, esse documento aponta os descritores como os instrumentos que são utilizados para indicar as competências e habilidades em leitura e interpretação.
Interpretar um texto é a maior dificuldade dos nossos alunos hoje em dia. Por exemplo, sendo fundamental também a implementação de uma matriz de referência que fosse utilizada para avaliar a competência escritora dos alunos. Assim, para a avaliação da produção textual dos participantes do Enem, foi elaborada a matriz de correção da redação composta por 5 competências. Quais são essas 5 competências? Registro, o tema, a coerência, a coesão e a proposta de intervenção. Cada competência, por sua vez, abarca as seguintes habilidades. Vou citar aqui as cinco competências. A competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativa, argumentativa em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E, finalmente, a competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Nossos alunos, a maioria dos alunos, grande maioria dos alunos da escola pública, eles têm muita dificuldade de alcançar essas 5 competências, né? De ir bem elaborando a sua redação, né? Dentro do que pede essas competências, porque ele não é incentivado a produzir textos. E professora, o incentivo a produzir textos pode ser na forma de uma antologia, um e-book. Vamos produzir uma antologia de contos, né? E aí todos os alunos se preparam e pode incentivar os alunos dando medalhas para eles. Quando eu dava aulas de produção textual, em 2005 a 2010, eu sempre fazia um concurso de redação na escola, onde os meus alunos recebiam medalhas simples, medalhas que custavam baratinho, mas o diretor, o coordenador da escola gostavam, e a gente fazia essa preparação com temas. Os temas das redações eram sempre temas atuais, temas que os alunos eram de conhecimento do mundo deles. E os temas que o Enem traz, o aluno precisa da redação, o aluno precisa ter leitura, ele precisa ter experiência, ele precisa experiência de leitura. E não é tão fácil assim, é o nervosismo de fazer aquela prova, o desejo de ser aprovado. Então, o emocional é tocado fortemente quando o aluno vai para uma prova do Enem. E quando ele pega uma redação com um tema que ele se sente dificuldade, aí fica mais complicado ainda. Por isso que nós precisamos preparar os alunos, incentivando-os em sala de aula, na escola, a produzir seus pequenos textos. Começa desde o primeiro, segundo, terceiro ano, a produzir uma frase, 2, 3, depois um parágrafo, e por aí vai, né? Então, eu já citei as competências. Essas matrizes têm por referência os parâmetros curriculares nacionais. E cada sistema de avaliação constrói sua matriz consultando os currículos propostos por cada Secretaria Estadual de Educação, e em alguns casos pelas redes municipais. No que diz respeito ao Avalie Ensino Médio, de acordo com a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, 2012, a matriz de correção de texto do programa segue os parâmetros nacionais da avaliação de escrita, conjugado com as diretrizes estaduais de língua portuguesa, tendo como base a matriz do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Partindo dessa perspectiva, as propostas de produção textual do Avalie Ensino Médio tomam como base textos motivadores, solicitando do estudante
a produção de um texto em prosa, do tipo expositivo ou argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Veja só, professor, professora, se o seu aluno ele não tem conhecimento de um tema científico, político, se ele não tem conhecimento de política, de ciência, de cultura, como ele vai produzir uma redação? Se ele está acostumado a fazer textos ele simples, que não exige um repertório de conhecimento. Nós precisamos trazer para a sala de aula não somente o livro didático, mas outras coisas que motivem, né? Uma canção, uma reportagem de um jornal, de uma revista, um filme. Tudo isso vai ampliar o conhecimento de mundo do aluno e vai fazer com que ele passe a conhecer as coisas, não somente as coisas ao seu redor, aquele pequeno mundo que está ali, que ele vive todos os dias, aquele mundinho muitas vezes tão sem graça, mas que ele possa ampliar o seu mundo assistindo filmes de ficção científica, assistindo filmes, séries sobre reis, rainhas, sobre política, sobre sistemas políticos antigos, democracia, presidencialismo, e tantos outros sistemas, né? E que ele tenha um pouco de conhecimento de cultura também, saiba os nomes de alguns pintores, artistas famosos. Então, a educação não se faz somente com cálculos e continhas, como era antigamente, e soletrando palavras. Não, a educação hoje se faz com uma mistura de todas as disciplinas, de tudo que é conhecimento ser colocado em sala de aula e ser motivado, dar esse motivo para que o aluno receba todos esse conhecimento e processe. E ele vai processar na sua produção textual. O desempenho dos alunos na redação do Avali 2013. Na avaliação do texto do aluno no Avali Ensino Médio, o desempenho de cada docente é classificado dentro de um nível que vai de 0 a 5, sendo eles inadequado, crítico, básico, intermediário, adequado e avançado. Na última avaliação aplicada no ano de 2013, de acordo com os dados apresentados pela Secretaria Estadual da Educação da Bahia, a produção textual dos estudantes da Bahia foi classificada, de modo geral, como intermediária. Né? Então, né, entre crítico, básico, intermediário, adequado e avançado, ficou no intermediário, o que não é bom, né? Então, de acordo com a Secretaria de Educação, o nível intermediário é aquele em que o aluno escritor demonstra certo domínio dos fatores de textualidade, porém ainda não os utiliza de forma adequada. Assim, nesse nível, o estudante escreve de forma regular, não conseguindo produzir um texto bem estruturado linguisticamente, apresentando dificuldade em utilizar argumentos de forma coerente e coesa, não sendo capaz ainda de defender seu ponto de vista com clareza. Comparando-se a classificação dos textos do Avali Ensino Médio com a das produções da redação do Enem, o nível intermediário corresponde aos textos com pontuação entre 400 e 600 pontos. Dessa forma, fez-se necessário verificar o desempenho desses alunos que participaram do Avali e também no Enem, para que fosse possível analisar até que ponto o SAB pode ser considerado um sistema de avaliação externa consolidado. Então, vamos refletir. A gente vai para um outro assunto, que é o desempenho dos alunos na redação do Enem 2014. Vou tomar mais um pouquinho de água. O desempenho dos alunos na redação do Enem 2014. Diferentemente do Avali, a participação do Enem é voluntária. A participação no Enem é voluntária, devido à sua relevância e abrangência no cenário nacional e até internacional, onde o nível de motivação para os candidatos escreverem uma redação é bem maior do que foi no contexto do Avali.
Assim foi feita a coleta de dados para verificar o desempenho dos alunos dessa unidade escolar na redação do Enem. Que unidade escolar foi? O SENSG, Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças. Após explicitar o objetivo da pesquisa aos estudantes e deixar claro que os nomes deles não seriam revelados, mas apenas a pontuação obtida na redação, conseguiu-se um número suficiente para calcular a média aritmética na produção textual deles no Enem 2014. E a metodologia que foi utilizada, né, o professor Ricardo Santos Davi explica como foi essa metodologia, né, desse exame. Quanto ao objetivo da pesquisa, né, ela é classificada, essa pesquisa que o professor Ricardo Santos Davi fez, ela é classificada como descritiva, segundo os autores Sampieri, Collado e Lúcio, e ela busca especificar propriedades e características importantes de qualquer fenômeno que se analise. No que tange aos procedimentos, é bibliográfica, utilizando referências de estudiosos para discussão a partir dos dados apresentados, bem como dados do INEP e MEC para fundamentar o desempenho dos sujeitos da pesquisa na redação do Enem. E aí a gente vai, o artigo é muito bonito, muito bom de se ler, né? Traz dados, como eu falei, traz estatísticas, traz gráficos. Percebe-se que nenhuma das escolas do estado da Bahia ultrapassou a média dos 600 pontos, embora tenha havido pontuações individuais acima desse total. Em cada uma delas, porém, no conjunto, a média aritmética entre as 3 escolas que foram observadas é de 510 pontos. Das 3 escolas, as 2 da zona urbana tiveram melhor pontuação, com a diferença de apenas 7 pontos entre elas. Já os estudantes da zona rural ficaram um pouco abaixo em relação às da sede da cidade, ultrapassando a casa dos 20 pontos a menos. Então a gente vê, né, aqui uma diferença, 20 pontos é muita coisa, dos alunos da zona urbana, das escolas da zona urbana, da zona rural. Se nós temos grandes problemas na zona urbana, imagine na zona rural, que o aluno ele precisa trabalhar, ele trabalha na agricultura, ele trabalha ajudando o pai a fabricar móveis, a plantar, né, a fazer alguma atividade manual. E aí esse aluno ele anda quilômetros e mais quilômetros a pé para chegar até a escola. Ele chega em casa cansado, de volta da escola, e não tem nenhum incentivo em casa para continuar os seus estudos, continuar a revisar o que foi explorado em sala de aula. Então, os professores também da zona rural, muitas vezes, são professores que não têm licenciatura, são professores que são movidos para outra disciplina, porque falta um professor e ali eles vão preencher a sua carga horária. Nós podemos ver isso também em algumas escolas. Então, tem vários fatores. E como estamos vendo aqui, a zona rural é mais prejudicada do que a zona urbana, né? Sempre aparece isso. Então, gente, o professor Davi, ele traz vários gráficos no seu artigo, como eu falei, muito importante que vocês vejam essas estatísticas. E para finalizar, né, o seu artigo e a nossa videoaula, ele compara o desempenho dos estudantes do município de Araci com os demais em todo o país, e vemos que ambas as escolas ficaram abaixo no Enem 2016. Conforme a escola que ele estudou, né, as 2 escolas, SEIC e a MTEC. A MTEC, mesmo tendo ficado bem abaixo da pontuação do SEIC, ainda assim houve um pequeno avanço em seus resultados. Por sua vez, o SEIC, em 2019, superou a casa dos 600 pontos, ultrapassando mais uma vez o MTEC. São escolas, gente, SEIC e MTEC, e ficando acima da média nacional.
Quanto à escola MTech, vemos que praticamente se configuram o mesmo desempenho, tanto em relação a ele próprio, quanto comparando-se à média nacional. Então, conforme apresentado nesse trabalho, os resultados do Enem de 2014 confirmaram os dados do Sistema de Avaliação Baiano da Educação, SAB, quando classificou em 2013 o desempenho dos estudantes baianos em um nível intermediário em todo o estado. Assim, retomando a questão principal dessa pesquisa, que buscou responder se os dados do Avalie Ensino Médio refletem a realidade dos alunos baianos em produção de textos dissertativos, argumentativos, e teve o objetivo de verificar se houve melhoria no desempenho dos estudantes da rede pública estadual da Bahia na redação do Enem no município de Araci. Os números levantados nesse trabalho, a partir dos dados da edição 2016, confirmam a situação apresentada anteriormente. Conforme exposto, a pontuação dos alunos das 3 escolas estaduais de Araci, onde foram feitas as pesquisas na redação do Enem, edição 2016, se configurou entre os 400 a 600 pontos, oscilando entre 493 a 521 pontos, a média entre essas 3 escolas. Esse resultado ratifica, por um lado, o desempenho do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças, SENSG, onde foi o locus da pesquisa, quando apresentou média de 540 pontos no Enem 2014, classificando a escola mais uma vez no nível intermediário. Então, logo depois, o intuito de confrontar os dados do Enem 2016, o desempenho dos alunos do Colégio SEIC e MTech na redação do Enem 2019, apontou que houve uma melhora na produção textual nas 2 escolas, principalmente no SEIC. Essa unidade escolar, que na edição de 2016 ficou na casa de 600 pontos, dessa vez teve um salto para quase 700 pontos em sua média. Já o MTech, por outro lado, houve pouca variação, uma vez que em 2016 não ultrapassou os 500 pontos, mas em 2019, enfim, obteve pouco mais de 20 pontos a mais. Essa situação, portanto, aponta para uma melhora no desempenho individual de cada escola. Entretanto, tendo sido o resultado do MTech bem inferior em relação ao do SEIC. Salientando que nessa última edição, os dados do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças não foram computados pelo fato de ter sido dado prioridade aos 2 colégios que ofertam apenas a modalidade ensino médio regular, em detrimento ao SENSG, que trabalha com a modalidade ensino médio integrado à educação profissional, onde se dá mais ênfase, portanto, ao ensino técnico e profissionalizante. Então, na escola, só para finalizar, na escola a produção de texto não é vista como uma atividade socio-interativa, mas unilateral. O professor é quem cria as situações de produção e principalmente se torna o único interlocutor para quem os textos dos alunos são direcionados. Isto torna a escrita de texto uma atividade artificial e solitária, onde o escritor, que é o aluno, não tem uma definição clara a respeito dos objetivos de sua produção. É por isso que Marcuse, 2008, vem dizer que este é um dos problemas principais das redações escolares. Abre aspas. Não se define com precisão a quem o aluno se dirige. A cena textual não fica clara. Ele não tem o auditório bem determinado. E assim tem dificuldade de operar com a linguagem e escreve tudo para o mesmo interlocutor, que é o professor. Fecha aspas, Marcuse, 2008. Então, é como eu digo, né? A produção textual ela tem que ter um tema incentivador, motivador. E o aluno ele tem que ter um conhecimento para fazer aquela redação. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, o professor chega, dá um tema e fica ali em pé, né, de frente ao aluno, ele quem vai corrigir aquela redação, ele quem vai dar a nota, ele quem vai ser o dono daquela redação. Não é assim, né? Preciso que exista toda uma motivação, que o tema seja um tema que o aluno possa dominar, que ele possa dissertar, que ele possa refletir, que ele possa fazer citações, argumento de autoridade, que ele possa
se deleitar com aquela escrita, né? Hoje as redações, dificilmente os alunos se deleitam, né? O escritor, ele é um solitário, mas ele não é um solitário assim. Ele é um solitário porque ele que sofre, ele é um solitário porque ele gosta de estar sozinho para produzir o seu texto. Eu escrevo, mas eu não me sinto uma pessoa solitária. Eu me sinto ali com os meus personagens do meu lado, com as minhas cenas, com as minhas descrições, com o meu pensamento lógico, argumentativo. Eu me sinto ali rodeada dessas coisas e com um tema que eu domino, que eu posso falar sobre ele. E é assim que os nossos alunos devem produzir os seus textos. Então, diante de todos os aspectos mencionados, pode-se perceber que a escola pode contribuir diretamente para o desempenho dos alunos na produção de textos. De certa forma, é possível justificar a classificação apresentada nas avaliações externas, como no Avalia Ensino Médio, e principalmente no Enem, uma vez que para a qual a linguagem da escola tem se distanciado cada vez mais daquela utilizada pelos alunos, o que torna possível afirmar que muitos desses saem da escola sem saber ler e escrever. Então, gente, é isso que eu tinha para vocês. Eu vou finalizar dizendo que as evidências dos prováveis motivos que contribuem para o desempenho insuficiente em redação por parte dos alunos da rede pública estadual no município de Araci, quiçá em toda a Bahia, são necessárias pesquisas mais aprofundadas, com o intuito de se fazer um levantamento do contexto didático-pedagógico no processo de ensino e aprendizagem da escrita no ambiente escolar, né? Então, destacamos também que o Sistema de Avaliação Baiana da Educação, como um instrumento de avaliação educacional de qualidade, bem como sua confiabilidade no levantamento, produção e divulgação de índices educacionais, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da educação pública baiana. Por sua vez, ressaltamos também a importância do Enem, enquanto política pública, já consolidada há mais de 2 décadas, sendo dos maiores instrumentos de promoção e acesso ao ensino superior no Brasil. Então, para finalizar, esta videoaula que já está muito longa e eu sei que vocês vão se sentir cansados, mas vocês assistem um momento, depois assistem outro momento e se pegam as partes mais importantes, né? A gente nunca assiste tudo mesmo, assiste as partes mais importantes. E eu citei aqui muita coisa legal. Eu quero que vocês pesquisem mais sobre o sistema de educação da Bahia, o Avalei, que vocês se aprofundem no Enem. E para finalizar muito bem esta videoaula de hoje, eu fiz um poema de minha autoria que eu trago para vocês, intitulado Poema para o Aluno do Enem. Então, que vocês acompanhem. Fazer uma boa redação exige controle da emoção. Você tem que se preparar muito tempo antes do Enem. Ler, escrever e criticar. Livros e revistas até se cansar. Depois de tudo, ir passear. Ao melhor voltar, faz bem mais um pouquinho se dedicar a escrever. Com uma letra bonitinha. Ter a sua própria opinião. Saber argumentar direitinho. Organizar as suas ideias. O aluno do Enem deve ser atento. A redação tem que ter a sua carinha para tirar nota 1000. É só ler e escrever todos os dias. Um tantinho aqui e outro tantinho acolá. Vai valer a pena se esforçar. A aprovação logo vai chegar. Para você que estuda sem parar. Eu tiro o meu chapéu. Acredite no seu grande potencial. Você pode ser fera na redação. Escreva e leia. Faça citações importantes. Conheça a gramática de perto. Ligue os parágrafos uns aos outros. Não esqueça disso. Seja um candidato esperto. Todos os bons gigantes sabem do valor dos estudos. Faça deles seus escudos. Vem ser feliz no Enem. Vem! Então, gente, eu me despedir de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E nós voltamos
ainda esta semana com um novo vídeo analisando os artigos do professor Ricardo Santos Davi, esse professor tão maravilhoso que luta por uma educação melhor no Brasil, que vocês possam conhecer mais um pouco do professor Ricardo Santos, mais do que o que eu trago aqui, que vocês busquem informações sobre ele na internet, né, que vocês consigam falar com ele, deixem seus comentários aqui nos vídeos que ele vai responder. Então, fiquem bem, estudem e preparem os seus alunos para produzirem textos maravilhosos, porque o Enem não é um bicho de sete cabeças. O Enem está aí para quem estuda e para quem recebe uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade se faz com amor, com motivação, com políticas públicas dos nossos governantes, que eles possam investir mais nas escolas públicas e que eles possam confiar nos jovens que serão o futuro do amanhã, porque nós precisamos confiar em todos os jovens que o nosso amanhã está nas mãos deles e que eles possam produzir belos textos e lindas redações com o incentivo dos seus professores, dos seus pais e familiares e com conhecimento de mundo através das leituras, dos filmes que eles assistem, dos jornais que eles assistem na televisão e das suas discussões nas redes sociais também, que é importante. Tchau, tchau, até mais.